Meu pai é pastor, velho. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. Recentemente ocorreu uma grande polêmica envolvendo ali grandes personalidades do LoL, League of Legends, aqui no Brasil. O jogador profissional conhecido como Forlan está sendo acusado publicamente e, pelo que foi relatado na mídia, judicialmente também, por assédio sexual praticado em Giovanna Tezzoni e sua amiga. Giovanna, que é namorada do ex-pro player Hakim, alega que estava numa festa após o último dia da feira BGS. E nessa festa, enquanto ela e uma amiga assistiam a uma partida de jogos de cartas, sentiram, segundo ela, alguém tocar os seus glúteos. Tanto ela quanto a amiga relatam ter sentido o toque, e ao olharem para trás, se depararam, segundo elas, com Forlan. Uma grande confusão ocorreu nessa festa, o jogador Forlan foi expulso da festa, e após isso, ambos, tanto Forlan quanto a Giovanna, publicaram vídeos falando sobre o que teria acontecido, cada um dando a sua versão sobre os fatos. Nosso objetivo aqui é avaliar o comportamento não verbal presente nesses dois vídeos, tanto no da Giovanna quanto no do Forlan, tentar entender qual tipo de predominância emocional eles expressam com a linguagem corporal deles e se há algum conjunto incongruente de sinais não verbais. Lembrando que esse caso compete às autoridades judiciais do Brasil e o mesmo já está em tratativas legais por ambas as partes mencionadas nesse vídeo. Nós podemos apenas elaborar uma análise em forma de estudo sobre esse caso. Um dos pontos comentados ali na internet seria de que Giovanna estaria forçando demais o choro, ou que seria um choro falso, ou que na verdade ela não estava triste coisa nenhuma e era tudo forçado. Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui em alguns trechos do vídeo da Giovanna para a gente poder analisar e entender melhor o que está se passando aí. Oi gente, eu sou a Gi, namorada do Rafa, e eu tô aqui pra dizer que foi comigo, eu fui a vítima do assédio. O primeiro ponto interessante de se observar no vídeo da Giovanna é o comportamento vocal que ela expressa ali nesse comecinho de vídeo. Oi gente, eu sou a Gi, namorada do Rafa, e eu tô aqui pra... Segundo as pesquisas em expressão vocal associadas ao comportamento de tristeza, que são evidenciadas ali no protocolo SCANS, quando a emoção de tristeza é processada de forma genuína no cérebro, algumas alterações hormonais ocorrem e, consequentemente, o corpo se altera. A musculatura das pregas vocais se tensiona, ali causando o famoso nozinho na garganta. Em decorrência disso, algumas outras alterações corporais também podem ocorrer, como, por exemplo, o nó da garganta gera um tipo de voz mais aguda, um pitch vocal mais elevado durante a tristeza. Uma tendência também é a fala ainda ficar um pouco mais pausada, ou seja, a pessoa quando está triste, ela começa a falar um pouco mais devagar, o volume vocal também fica um pouco mais baixo, geralmente. E esse mesmo comportamento não verbal pode ser observado já no início do vídeo, quando Giovanna começa a se pronunciar. Eu sou a Gi, namorada do Rafa, e... As pesquisas de Ekman mostram também que um tipo de comportamento comum na tristeza é a sensação, ou seja, o sentimento de vergonha, que geralmente é expressado ali com a queda dos ombros, a queda da postura e também da cabeça, que é a queda da coluna. E esse tipo de comportamento também é observado na Giovanna, que está com os ombros baixos, a coluna projetada para frente e a cabeça também para baixo. Outra resposta que pode ocorrer também no corpo durante a tristeza é a energização das extremidades do corpo por conta de hormônios, como por exemplo a ponta dos dedos. E esse tipo de energização cria ali um tremor, uma espécie de tremor nas extremidades, que causa também uma dificuldade de controle motor fino, ou seja, tentar amarrar um cadarço, escrever ou até mesmo pegar um lenço de papel. É possível observar esse tipo de tremor nas mãos, por conta do pico de ansiedade associado à emoção tristeza, o que a gente também consegue observar na Giovanna nesse momento. E o ponto principal para poder entender se de fato foi processada uma emoção genuína de tristeza nesse vídeo é o score facial observável por meio do FACS. Eu fui a vítima do assédio. De fato, aqui a gente consegue ver a U17 músculo mental extensionado, a U15 depressor do canto dos lábios, a US1 mais 2 mais 4, tensão e elevação na região interior das sobrancelhas, uma expressão genuína de tristeza. Porém, uma coisa interessante para a gente poder validar um comportamento emocional de tristeza, quando ele realmente é genuíno, já que a gente está vendo uma expressão ali que já é uma macroexpressão, é observar se antes dessa macroexpressão você tem pequenas microexpressões. E geralmente quando a emoção começa a se formar ali na fase embrionária da emoção, a gente tem as subtle expressions,
que são expressões pequenas ali, microexpressões que aparecem em frequência bem rápida, em curto espaço de tempo, que podem significar que a pessoa está tentando suprimir ou controlar determinada emoção que está muito intensa para ela. E a gente consegue observar também aqui em Giovanna várias microexpressões de tristeza antes dela realmente explodir numa macroexpressão. Oi, gente, eu sou a Gi, namorada do Rafa, e eu tô aqui pra dizer que foi comigo, eu fui a vítima do assédio. Geralmente esse tipo de resposta emocional da tristeza, quando ele toma uma intensidade maior, é comum que acarrete também outras alterações corporais, isso quando é tristeza genuína. Por exemplo, algumas alterações é a alteração no fluxo cardiorrespiratório, o fluxo de lágrimas pode aumentar, juntamente com outros fluidos, né, fabricação de outros fluidos aqui na região da fossa nasal, o que faz a pessoa ficar fungando. E novamente são comportamentos expressos pela Giovanna que concordam com as reações genuínas de tristeza intensa. E que esse tipo de comportamento da Giovanna se repete durante todo o vídeo. Ela se atrapalha para falar várias vezes, faz expressões genuínas de tristeza e geralmente tem alterações fisiológicas que são sim concordantes com a sensação de tristeza. Outro fator interessante é que no momento que ela vai falar ali do abuso, né, quando ela vai pro momento, ela vai relatar, quando ela tá lembrando daquele momento ali que ela tá relatando, é possível observar. E uma pessoa fazer isso com o meu próprio corpo, sem o meu consentimento. E elevação do lábio superior, acentuação do sulco nasolabial e fechamento dos olhos, uma expressão facial de nojo, o que por sua vez é um comportamento completamente concordante com alguém que está dizendo que sente repulsa de algo que aconteceu, né? Um assédio sexual, que eu sinto nojo, ela mesma diz ali em um determinado momento do vídeo, se sentindo enojada. Então sim, é um comportamento potencialmente de tristeza genuína que faz total sentido com a narrativa que ela está dizendo. A narrativa dela é de forma direta, ela conta primeiro o que ela tem que contar, depois ela diz as opiniões dela, fala sobre tudo o que está acontecendo, mas a narrativa dela, a abordagem é direta, o que é um ponto positivo, pois geralmente em abordagens, em relatos genuínos, a gente tem narrativas diretas e não afastamentos verbais. Vamos dar uma olhada agora no relato do Forlan sobre esse mesmo evento, do que teria acontecido na visão dele. Fui acusado de assédio e de abuso e vim aqui me defender para vocês. No último domingo eu fui convidado para um churrasco na casa de uma pessoa muito influente no LoL, cheio de profissionais do meu meio, cheio de pessoas influentes no cenário. E eu fui para esse churrasco com minha namorada e com um casal de amigos. Cheguei no churrasco por volta das 9h30, 9h40. Quando deu 2h30 da manhã, 2h20 por aí, eu tava lá fora do lado da piscina, conversando com minha namorada e com meus amigos na rodinha. Primeiro ponto, a narrativa de Forlan é bem linear, ou seja, ela começa num ponto, vai passando por outro até chegar no ponto que ele quer contar. Se você comparar com a da Giovanna, inclusive, você vai ver que tem essa diferença bem grande. Enquanto que o Forlan tá fazendo ali, né, tava em tal lugar, tal hora tava na festa, tal hora tava na piscina, a Giovanna vai direto pro ponto. Eu tava lá de madrugada assistindo o pessoal jogar e aconteceu tal coisa. E por que essa narrativa linear, né, geralmente cheia de detalhes, né, o cara lembra até a hora, ele consegue precisar qual era a hora, 2h30, 2h40? Cheguei no churrasco por volta das 9h30, 9h40. Quando deu 2h30 da manhã, 2h20 por aí, eu tava lá fora do lado da piscina. Bom, segundo as pesquisas do CBCA, Criteria Based Content Analysis, que é um órgão criado para avaliar relatos de abuso sexual infantil, como genuínos ou como dissimulados, as pesquisas desse órgão, ali evidenciadas no SCANS, mostram que relatos genuínos, né, quando eu estou contando uma história genuína de algo que ocorreu, a narrativa quase nunca é linear. A tendência da pessoa que está relatando algo realmente real é ir para um ponto emocional específico, relatar ele primeiro e depois trazer outros pontos. Um exemplo disso é você acabou de sair de um filme, alguém te fala, e aí, gostou do filme? A primeira coisa que você vai falar é, putz, demais, cara, tem uma cena. Você não vai começar falando assim, pô, gostei muito. O filme começa em 1980. 5 anos depois tem ali uns 5 minutos de crédito, aí sobe uma tela verde. Dificilmente você vai contar de maneira linear. Você vai primeiro pro ponto narrativo emocional, porque você viu aquele filme, aquela informação é genuína, e depois você vai complementando com outras informações. O que acontece é que geralmente o mentiroso ele quer deixar a história dele mais parecida com a realidade possível. E uma forma que o mentiroso encontra de fazer isso é criando uma história linear. Então ele pensa que assim, nossa, se a pessoa vê que eu comecei aqui, passei por ali, vai parecer mais real, e também colocando muito detalhe. Por isso que o mentiroso enche muito a história de detalhe. Não, era uma 7:35 na verdade, na esperança de que com mais detalhe, com mais linearidade,
a história pareça estar fechadinha e aí ela seja muito mais crível de acreditar. Eu lembro de exatamente todos os meus passos dentro daquela casa, exatamente tudo. Eu lembro do que eu comi, cara. Quando ele relata então do homem que veio acusando ele, né, que ele vai falar que ele estava com os amigos dele, novamente ele detalha de forma excessiva. Fiquei literalmente 1 minuto olhando. Fiquei assustado, eu fiquei literalmente 1 minuto olhando pra ele, pro olho dele, tentando... Alguém consegue precisar o tempo que ficou olhando sem que esteja com o cronômetro do lado? Ainda mais uma situação tensa, difícil. Quando ele relata que o homem veio acusando ele, observamos uma quebra na sua postura padrão e uma movimentação brusca, juntamente com o tensionamento dos ombros, o famoso efeito tartaruga, quando eu quero me esconder dentro do casco. Seguido de negação de cabeça. Nesse momento ele ainda dá uma longa pausa, efetua a não visualização antes de afirmar que ficou 1 minuto. Literalmente 1 minuto. E durante a sua pausa podemos ver elevação no canto dos lábios e saliência na região zigomática, uma microexpressão de felicidade, o que nesse contexto e nesse conjunto de sinais é uma emoção potencialmente incongruente. Eu não fiz isso, cara, eu sou seu amigo, minha namorada tá aqui no rolê, eu tô com meus amigos, cara. Que é isso, por favor, mano? Estou com a minha namorada e com os meus amigos. Isso pode ser considerado um termo de credibilidade por terceiros, que basicamente é quando o mentiroso, para passar uma imagem positiva, não nega a acusação, mas sim justifica a sua índole por meio de outras pessoas. Como, por exemplo, falar: olha, pode perguntar para quem quiser, quem me conhece sabe do meu caráter. A frase "acredita em mim" pode ser considerada um believer. Que é isso, por favor, mano? Acredita em mim. Tem um termo também conhecido como convincer, né? O acreditador, utilizado ali para convencer a pessoa de que você está tentando mentir, de que você está falando a verdade. Convincer ou o believer, ou até mesmo utilizar ali a credibilidade por outras pessoas, são ferramentas verbais associadas à persuasão, quando eu quero persuadir você a acreditar em algo que eu estou falando, que geralmente não ocorre em relatos e depoimentos genuínos. Quando eu sei o que eu estou falando, quando eu estou falando a verdade, eu não preciso que você acredite em mim. Eu sei que o que eu estou falando é real. E lembrando que essas frases que eu citei agora, esses termos, eles só podem ter esses significados, né, de convincer, de credibilidade por terceiros, porque eles estão aqui em um conjunto de sinais. A gente tem que observar sempre o conjunto de sinais. Beleza? Novamente, ao relatar que voltou na festa, conseguimos observar... Falei, mano, eu não fiz isso. Voltei na festa. Ao 6 mais ao 12, outra microexpressão de felicidade. Na narrativa que ele expressa, é observado que ele repete várias vezes: acredite em mim, e minha namorada estava aqui comigo. Te conheço há anos, você já me salvou, cara. Pelo amor de Deus, eu não fiz isso não, minha namorada tá aqui no rolê, cara. Essa repetição de frases, geralmente utilizadas para convencimento, pode evidenciar uma certa manipulação do roteiro dele, ou seja, uma narrativa manipulada, o que geralmente não ocorre em relatos genuínos. Muitas vezes as frases não se repetem, ou eu falo outras frases, e especificamente frases de credibilidade não são repetidas a todo momento, porque, novamente, se eu estou dizendo a verdade, eu não quero que você acredite em mim, eu só estou dizendo porque eu sei que eu estou falando a verdade. Inclusive, esse tipo de narrativa demonstrada por ele ali, né? Por favor, meu irmão, acredite em mim, por favor, como se eu estivesse ali expressando medo, ou até mesmo tenha piedade, eu estou falando a verdade. Esse é um tipo de comportamento emocional que, segundo as pesquisas ali de Ekman, Friesen e Carl Izard, não aparece numa pessoa que está sendo honesta. Geralmente uma pessoa que está sendo honesta e ela está sendo acusada de maneira injusta, a emoção predominante é raiva. A pessoa vocifera, a pessoa vai para cima, a pessoa fala com propriedade, tem uma postura elevada. Dificilmente você vai ver uma pessoa que está sendo acusada injustamente, ainda mais numa escala desse tamanho, se comportar de maneira submissa, ou seja, de maneira pequena, falar pouco, não vociferar, demonstrar medo ou demonstrar ali tristeza. Esse comportamento geralmente não ocorre em pessoas que estão sendo acusadas de maneira injusta. Mas, novamente, não é o fato de ele estar se comportando assim que poderia ser ali uma conclusão óbvia. Então ele está falando assim, ele não está com raiva, quer dizer que ele mentiu. Não, isso aqui é apenas uma análise. Vamos seguir aqui. Por falar em afastamento verbal, durante boa parte do vídeo, Forlan se concentra apenas em falar da sua história de vida, como que ele já morou na rua, as superações que ele teve, que a mãe dele lutou por ele, os pais se separaram, ele ficou sozinho, a mãe dele lutou para deixar ele jogar, o pai dele, inclusive, ele fala em determinado momento: meu pai é pastor. Diga-se de passagem, nesse momento, a gente tem uma coisa bem curiosa ali. Quando ele fala que o pai é pastor, a gente consegue observar uma contração bilateral do canto dos lábios, ao 12C, uma microexpressão de felicidade. Pra eu chegar onde eu cheguei, mano, ela me criou com respeito. Meu pai é pastor, cara. Meu pai é pastor, velho. Seguida de outra microexpressão de felicidade. Imagina minha família lendo uma notícia dessa, cara. Além dessas expressões serem incongruentes em um contexto onde a pessoa estaria chorando de tristeza, ou que a felicidade realmente não ocorre, se eu estou chorando de tristeza porque eu fui
acusado de maneira injusta porque eu estaria expressando felicidade, porque eu estaria feliz. Novamente, emoção incongruente. Além disso, a justificativa excessiva por meio de uma história de vida difícil poderia ser considerado um grande afastamento verbal. Ou seja, uma abordagem narrativa desenvolvida pelo mentiroso para gerar convencimento em quem está ouvindo, para fazer a pessoa acreditar ali, ver a história de vida, que o cara superou, que ele passou por problemas, dificuldades, e acreditar que ele é uma pessoa boa. É diferente de dizer, não, eu não fiz. Quando eu faço uma abordagem afastada, uma narrativa de afastamento verbal, eu não vou dizer que eu não fiz. Eu quero apenas que você veja quem eu sou e pense que uma pessoa desse jeito não seria capaz de fazer isso que estão me acusando. Novamente, é um tipo de ferramenta muito utilizado por mentirosos e pode ser, poderia ser sinais potenciais daquilo que o Forlan está fazendo. Lembrando, apenas uma análise. Em dado momento, em vez de afirmar que ele não assediou ninguém ou não apertou a bunda dela, vemos uma justificativa final de Forlan dizendo: eu voltei pra festa, que tipo de réu faz isso? Eu voltei na festa pra dar minha versão no meio de um monte de gente, mano, um monte de cara forte, olha pra mim, cara, eu sou magrinho, cara. Que tipo mano, que tipo de réu faz isso, mano? Tá ligado? Volta aí. Essa linguagem formal, inclusive utilizar até a própria palavra réu, pode ser considerada ali uma manobra evasiva de valores judiciais, que basicamente o mentiroso emprega ali uma resposta evasiva, clamando referências ou provas judiciais, num linguajar bem judicial mesmo, né? Tipo assim, você tem prova de que eu fiz isso? Esse tipo de resposta geralmente ocorre quando o mentiroso tenta passar a ideia de credibilidade do que ele está falando. Ao invés dele negar e falar, não, eu não fiz isso, geralmente ele vai lá e fala, você tem provas? Como, por exemplo, foi o caso do ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica, Fernando Lopes, que quando acusado ali do abuso sexual de mais de 40 vítimas e questionado numa entrevista sobre essa acusação, respondeu basicamente o seguinte: olha, eles estão me acusando, eu acho que eles vão ter que provar. Repare que ele não falou, eu não fiz isso, eu não toquei eles, mas sim ele disse, eu acho que eles vão ter que provar. Por fim da história, as investigações concluíram a culpa ali de Fernando Lopes, ele foi sentenciado, inclusive ele foi banido da ginástica. Por fim, aqui então no caso de Forlan, ao comentar sobre a acusação de Giovanna, o assédio em si, podemos ver. Foram embora e... injustamente, cara. Contração no lateral no canto dos lábios, microexpressão de desprezo, elevação no lateral do lábio superior, desprezo novamente. Eu não sei se... assimetria na linha da boca em decorrência da elevação do canto direito dos lábios, mais uma vez, desprezo. Se realmente alguém passou a mão nela lá, espero que não. Shrug no ombro esquerdo dele. Quando ele fala espero que não, sua voz fica momentaneamente mais aguda. Ela lá, espero que não. Tadinha dela, cara. Ele efetua uma pausa verbal e em sua face vemos ela lá, espero que não. Não visualização, juntamente com a U20 mais a U31, uma microexpressão de medo. Expressar medo, pausar o fluxo verbal e efetuar uma não visualização podem ser potenciais indicadores de dificuldade em afirmar, em seguir com essa afirmação de que eu não fiz nada. Então, resumindo, em Forlan vemos um potencial comportamento de afastamento verbal e possíveis ferramentas verbais de convencimento de boa imagem ou bom caráter, juntamente com um comportamento emocional de desprezo. E em Giovanna vemos um comportamento emocional potencialmente genuíno de tristeza, juntamente com uma narrativa direta e objetiva. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais análise de linguagem corporal de forma científica e técnica, se inscreve aqui nesse canal. Se você gostou também, clica aqui em gostei que me ajuda pra caramba. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!